Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de novembro de 2015, é um sábado. O verbete de número 3.571, ele tem 5 páginas, 42 logias e 9 máximos. O tema, lucidometria, e foi elaborado segundo a especialidade lucidologia, e quem redigiu o verbete é o veteraníssimo Ricardo Rezende. O Ricardo Rezende, ele é graduado em biblioteconomia, brasileiro, natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntário da Conscienciologia desde 1999, docente em Conscienciologia desde 2006 e tenepsista desde 2014. E ainda tem aqui um item, uma informação, que é cognopolitano desde 2006. É bom, né? Saber. A lucidometria é a mensuração técnica qualitativa ou avaliação racional, crítica e realista do nível de lucidez, acuidade ou perspicácia da consciência intra- ou extrafísica. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da análise lucidométrica, os ortopensenes, a ortopensenidade, os evoluciopensenes, a evoluciopensenidade. Na fatologia, o exame avaliativo da lucidez, os estágios das categorias da escala da lucidez consciencial, a mensuração do percentual de cons recuperados, são os ADCONs, a autolucidez holocármica, a autolucidez mental somática, a comparação analítica dos níveis de autolucidez em diferentes fases existenciais ou evolutivas, o exame das personalidades lúcidas, o nível de lucidez consciencial do Homo sapiens sereníssimos na condição de parâmetro evolutivo. Na parafatologia, o estudo pormenorizado dos estados alterados da consciência, o inventário de unidades de lucidez acumuladas em múltiplas existências, a escala de consciência contínua. Na argumentologia, o verbetógrafo apresenta o parágrafo variáveis, no qual, do ponto de vista da conscienciometrologia, ele apresenta também 13 variáveis a serem consideradas na lucidometria. Na remissiologia, nós destacamos evolução da autolucidez, hiperacuidade, lucidologia, nível de lucidez, oscilação da autolucidez intrafísica e requinte da autolucidez. A lucidometria constitui instrumento evolutivo indispensável a toda consciência disposta e interessada na ampliação do universo de pesquisa e análise técnica da autolucidez consciencial. Você reflete sobre a qualidade da autolucidez? Na escala simples de 1 a 5, qual a avaliação da capacidade pessoal de mensurar e diagnosticar a própria acuidade consciencial? Na bibliografia específica, o autor contribui com 3 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Exame, análise, aferição, avaliação, inventário, reciclagem, diagnóstico, mensuração, investigação, instrumento, autocorreção, autopesquisa, hiperacuidade, desperticidade, autoenfrentamento, conscienciometria, autoconsciencialidade, autoconscienciogramologia, pesquisologia e lucidologia. Ricardo, a pergunta que a gente sempre faz, assim, para começar a tertúlia, que é a pergunta clássica, o que te levou a escrever lucidometria, apesar da gente saber, que você tem outros verbetes, até citados aqui na remissiologia, por exemplo, a oscilação da autolucidez intrafísica, foi um verbete que você defendeu, mas assim, por que você escolheu esse tema, lucidometria? Boa tarde. Então, primeiro assim, desde jovem, eu venho interessado no tema sobre lucidez consciencial
E aí, nesse período, eu tive experiências, vivências sobre o assunto, seja no aspecto de fenômenos parapsíquicos, se não no aspecto de registrar e estudar mais sobre o processo da lucidez pessoal. E nesse período, então, eu fui acumulando essas experiências e aí eu decidi, nos últimos anos agora, escrever sobre a lucidologia. E no caso da lucidometria, é uma fase agora onde eu estou querendo aprofundar de uma forma mais técnica. Antes eu tinha uma maneira de estudar assim, que era mais de experimentação, de registro, mas não necessariamente utilizando métodos mais, vamos dizer assim, métodos utilizando mais na consciometria, né? Agora eu queria entrar nesse enfoque mais de como poder fazer essa mensuração técnica da lucidez utilizando alguns instrumentos. Então pode ser testes, folhas de avaliação, como é que pode ser feito de uma forma mais objetiva. Porque assim, a pessoa ela pode no dia a dia buscar ficar vigilante com o próprio nível de lucidez dela e perceber as variações, oscilações, mas e ela pode comparar o nível de lucidez dela em períodos ou fases existenciais distintas, mas ainda assim ainda é subjetivo. Então assim, eu quero trabalhar daqui para frente como é que consegue de uma forma mais subjetiva, mais prática até, para poder ter uma mensuração mais precisa desse nível de lucidez da pessoa. Então, nos próximos anos eu vou me dedicar bastante nisso, junto com a CONS, que agora estou na condição de voluntário lá, para ver se eu posso levar isso à frente e ajudar a chegar à conclusão de instrumentos ou técnicas para fazer isso. Você acha que a conscienciograma é um instrumento bom para levantar a lucidez da gente? Sim, eu estava vendo lá, conhece a gente, estudando o conscienciograma, embora a proposta dele é fazer uma avaliação evolutiva da consciência, onde para se situar na questão de escala evolutiva, tem, por exemplo, lá o capítulo consciencialidade, que ali você pode ter uma noção do seu nível de consciencialidade, fazendo a avaliação dessa folha de avaliação. Então, pegando algumas partes específicas diretamente relacionadas ao tema de lucidologia, pode ter pelo menos uma amostra ali. Mas, assim, se pegar o livro no todo, ele vai, óbvio, te mostrar, se você fazer outras folhas de avaliação sobre temas diversos, ele vai realmente mostrar o seu nível de lucidez, porque seu nível de manifestação é diretamente relacionado ao seu nível de lucidez. Então, se você está se manifestando no nível X, lá conforme o conscienciograma mostra em cada folha, vai representar seu nível de lucidez. Então, tem essa questão. Mas ele como o propósito dele é uma avaliação integral da consciência, ele não consegue exatamente mensurar o processo da lucidez. Então, futuramente, não sei quando, se um dia eu vou ver essa possibilidade de haver algum instrumento para fazer a mensuração técnica da lucidez em si, dessa particularidade da consciência, não no aspecto integral, talvez seja mais eficaz. Até o Waldo coloca no Projeciologia, quando ele estava falando sobre a escala até pegar o nome aqui, que em Projeciologia ele propõe ali uma escala de lucidez da consciência projetada. E antes de ele falar sobre a escala, ele disse que na época, quando ele lançou a Projeciologia, que não havia ainda algum instrumento ou uma forma de ainda medir o nível de lucidez da consciência na vigília física ordinária. Então, e passado todos esses anos, ainda tem falta desse tipo de instrumento. Então, talvez, né, daqui uns próximos 10 anos, talvez tenha alguma coisa aí que a gente pode trabalhar. Acho que o evoluciólogo deve, né, quando chegar na evoluciologia, é capaz do evoluciólogo saber o nível de lucidez da gente, né? Enfim, então o contexto é esse. Arlindo, você quer fazer pergunta? Então, aqui tem a minha dúvida era justamente isso da mensuração, que em parte você já falou, que não existe ainda uma técnica, parece que consagrada, se pega alguma coisa da conscienciometria. Mas aqui também você tem aqui na fatologia a mensuração do percentual de cons recuperado, a de cons. Sim. Isso aí também existe, sei lá, qualquer percentual, pelo menos estimado, aproximado, ele tem a possibilidade de se fazer? Sim. Isso, mais a pergunta é essa. No próximo ano vai ter uma jornada da CONS e eu estou com uma proposta de artigo. E nesse artigo eu estou colocando uma sugestão de escala de autorrecuperação das unidades de lucidez consciencial. Nessa escala, conforme as teorias que o Waldo já apresentou,
onde ele apresenta que a consciência intermissiva, ela usufrui 1000 cons no curso intermissivo. E ele diz que é raro a consciência intermissivista pré-serenona recuperar 80% das unidades de lucidez. Isso. Então, conforme nessas duas questões que ele apresenta, dos 1000 cons e dos 80%, eu coloquei uma proposta de escala onde, e o Valdo também comenta em alguns dos livros dele, que na infância o nível de recuperação de cons da pessoa tende a ser de 10%. Então eu pensei assim, se 80% é o teto do pré-serenão, que é na condição rara, e os 10% é na condição mais de pouca idade, de recuperação de cons da infância, então eu proponho o seguinte, eu coloquei isso na escala, de 10% a 20% seriam os cons primários, que seria a hipoacuidade. De 20% a 40% seriam os cons básicos, que seria a normoacuidade. E 40% a 80% seriam os cons magnos, que seria a hiperacuidade. Então seria uma proposta aqui para pelo menos assim, aproximadamente você se situar em qual tipo de percentual você está. Então, por exemplo, no caso ali o Valdo tem um verbete que é auto-recuperação de cons magnos. Ele coloca no verbete a exemplo de vivências que a pessoa que já recuperou determinado percentual de cons magnos, que demonstra então que ela chegou àquela condição. Então, se ela chegou àquela condição, pode demonstrar, conforme essa proposta de escala que eu coloquei, que ela está dentro desse percentual de 40% a 80%. Se não, se ela, por exemplo, ela ainda não recuperou cons magros, então ela estaria na normoacuidade, que seria somente os cons básicos, né? Então, a partir desses estudos que eu estou percebendo, poderia sim começar por aí. Então, até porque o Valdo também, até a questão dos cons básicos, nos 700 experimentos, tem alguns testes lá que o Valdo propõe, que dá também para dar uma olhada assim, de qual é o percentual de cons que a pessoa já recuperou, que não são os cons magnos, são os cons básicos. Então, assim, você fazendo esses testes e pensando nessa escala que eu proponho aqui, dá para mais ou menos, dá para se aproximar por cima de onde você está. Uma coisa dá para se saber, né, que, por exemplo, se você já está na fase adulta e está demonstrando o nível de manifestação mais madura, mais positiva, né, provavelmente os 10% a 20% dos cons primários você já passou disso, porque você já não está na minha hipótese, os 10% a 20% de cons seria numa condição de a pessoa se ela mantém na condição adulta isso, ela está naquela condição bem infantil, autorregressiva, onde ela está se manifestando ainda igual bicho. De 20% a 40%, eu vejo que essa média já do consciencial, da pessoa assim, que ela já apresenta na fase adulta um certo nível de maturidade. Ela não é tão mais infantil. Mas se a pessoa consegue superar essa normoacuidade, chegar a 40%, 80%, ela estaria se manifestando próximo ao nível que ela se manifestou de lucidez na periodista intermissiva, no curso intermissivo. Então, por aí vai. Tem que pensar aí, mas assim, é por aí que eu estou começando a pensar. Tudo bem? Sim. Se uma pessoa, por exemplo, é considerada cons réu, a outra é considerada pré-serenona, a outra pode ser considerada desperto. Indiretamente, você pode chegar a esses percentuais também de acordo com o nível evolutivo da pessoa, mais ou menos isso, né, parece. Aqui eu estou colocando assim, a escala está dentro mais assim, mais voltado para assim, pré-serenona e intermissivista. Pegando um caso de uma consciência que não é intermissivista e ela está nessa condição de conzel e tal, eu não sei se essa escala aqui caberia, mas porque não tem cons magnos para recuperar na conzel e outras situações. Então aqui seria bem voltado para o consciência pré-intermissivista, pré-serenona. Até assim, se você tivesse com consciência intermissivista evoluciólogo, também não sei, porque o teto, por exemplo, de recuperação de cons, ele poderia não ser mais 80%. Então, mas tem uma frase enfática do professor Valdo, que diz assim, ó, o nível da autorrecuperação de megacons indica indiscutivelmente, esse indiscutivelmente é que a gente saberia dizer onde está, né? Indiscutivelmente o estágio exato da consciência intrafísica intermissivista, homem ou mulher,
na mega escala evolutiva das consciências. Então, pessoa que tem olhos de ver, que tem a lucidez, né, de ver, ele consegue perceber em qual nível segundo a frase enfática, né, do Valdo. Não, até porque, ou seja, a gente fica escancarado, né? Não, até porque dá para perceber isso, é o seguinte, que se você faz no nosso nível atual, mesmo se você consegue acoplar, fazer um acoplamento e assimilação com outra pessoa, fazer esse exercício em um momento, você consegue, pelo menos assim, vislumbrar o modo da pessoa estar pensando e sentindo naquele momento. Então aquilo ali reflete o nível de lucidez que ela está naquele momento, e até a temática, o assunto que a pessoa está ali ruminando na hora, pensando, você pode até pegar. Mas, ou seja, pelas energias da pessoa já dá para fazer uma mensuração do padrão de lucidez dela. Porque quanto mais homeostática a energia, o padrão de energia dela, mais numa condição mais evoluída ela está, ou seja, a manifestação dela, se ela está no nível mais elevado, o nível de lucidez dela acompanha. Então as energias vão retratar isso. Então, fazendo esses acoplamentos áuricos, você tem condição de fazer essa heterolucidmetria. Mas você vai chegar até certo ponto. Tá? Essas consciências mais evoluídas, ela consegue fazer uma avaliação mais aprofundada do nível de lucidez da consciência, não só um pedacinho, né? Bem, então, professor Ricardo, Fatologia, página 64, primeira linha. Poderia falar sobre o exame avaliativo da lucidez? A autolucidez holocármica na quarta linha e a autolucidez mental somática na quarta linha? Se quiser, eu vou falando de um a um. Quer? Na primeira linha é o exame avaliativo da lucidez. Sim, então é a postura, né? De você olhar para si mesmo, né? Fazer uma análise de si mesmo, buscando fazer um diagnóstico da qualidade da sua lucidez consciencial. Então esse momento você pode ser um momento mais técnico, onde você vai aplicar uma folha de avaliação, um teste para poder medir, mensurar um determinado aspecto da sua lucidez consciencial, ou você pode fazer isso no momento de auto-reflexão, sem utilizar algum instrumento, mas fazendo esse cotejo do seu nível de manifestação em fases distintas na vida intrafísica. Que se o nível de manifestação apresentava X ou Y em determinadas etapas, melhores ou piores, você vai ter uma noção de se você melhorou no nível de recuperação de cons ou se você estagnou. No caso aqui da autolucidez holocármica, isso aqui é uma definição, uma categoria de lucidez que o Valdo propõe, que aí no caso seria o nível de lucidez da pessoa em relação ao ego, o grupo e o polikarma. Ou seja, a questão, o nível de lucidez dela de entendimento da dinâmica, dos vínculos, dos elos conscienciais, quer dizer, em relação a ela mesma, ao grupo e polikarma. Até onde ela consegue ter um nível de entendimento, de nível de lucidez em relação a esse assunto. Aqui até o Valdo coloca que a pessoa que apresenta um nível de autolucidez holocármica alto, ela apresenta um senso de heteroperdoamento generalizado. Então ela consegue já chegar nesse patamar de conseguir ter esse heteroperdoamento mais abrangente, né? Não tem mais esse processo mais de mágoa ou suscetibilidades, né? A autolucidez mental somática, o Valdo aqui ele coloca que a questão, sim, a pessoa que apresenta o nível de autolucidez mental somática, ela tem um senso de autodiscernimento elevado. Então, ou seja, tem relação com o processo do autodiscernimento. Quanto mais elevado o nível de autodiscernimento dela, mais elevado o nível de autolucidez mental somática. Ou seja, a capacidade dela de utilizar os atributos mental somáticos de uma forma mais produtiva, mais útil, né? Não ter ociosidade. Então ela consegue ter um entendimento do que ela tem de atributos mental somáticos e consegue aplicar isso. Acho que é isso, né, que ela tinha pedido. Agora a outra, na quarta linha da fatologia, autolucidez holocármica. Isso já foi, isso eu já falei agora. Você já falou? Já. Autolucidez mental somática também você já Também falou? Já. Polinomiologia, página 65, poderia detalhar o polinômio registro, mapeamento, classificação
interpretação dos padrões de lucidez? Tá, então aqui é o seguinte, nesse meu histórico de interesse pelo tema de lucidologia, uma das formas que eu fui aprendendo a poder assim, estudar a minha própria lucidez, era então, de começar nesse processo de autovigilância, você observar as alterações do seu nível de lucidez, das suas oscilações. Então, se você ontem estava mais equilibrado, mais racional, você via que havia um predomínio de ortopensenidade. Então, você pensava e sentia de uma forma muito mais positiva e o seu nível de manifestação refletia de forma que você estava bem consigo mesmo, você estava relacionando bem com os outros. Então, ali demonstrava que você está numa condição muito mais positiva, uma condição positiva, mais homeostática. Chega, talvez, hoje, você acordou mais de mau humor, há aquela oscilação mudando de autopensenidade, vai para a patopensenidade, e aquilo começa você alimenta aquele processo, a sua lucidez começa a cair, aí você começa a se sentir mal e em conflito consigo mesmo, em conflito com os outros, você vê uma alternância de padrões emocionais, de padrões de lucidez. A partir disso, você vai registrando. Não, peraí, hoje eu percebi que eu estou apresentando um predomínio maior de ortopensênis ou patopensênis, estou predominando um padrão emocional mais negativo ou mais positivo. Você vai registrando o que vê de comparação quando você está com o nível de lucidez mais alto e quando você tem uma redução do nível de lucidez. Porque aí você comparando, você vai mapeando. Então, se ao longo, vamos supor, se você se dedica a um ano fazer essa pesquisa, nesse um ano você vai perceber as fases onde você teve mais oscilação, pode descobrir as causas que teve essas oscilações, quais as ações ou maus hábitos você estava mantendo que estavam ajudando a reduzir a lucidez, ou quais bons hábitos estavam ajudando a você a ampliar a lucidez. Quando é que você identifica que você está com maior ou menor lucidez em determinado momento da vida? A principal coisa mais evidente é o seu nível de manifestação. Se você começa a apresentar, por exemplo, poucos dias atrás você estava super corajoso, motivado, proativo. Passou uns dias, você está vendo que você está encolhido, quer ficar isolado, não quer conviver, não está com vontade de fazer nada. Alguma coisa aconteceu, você teve uma redução de lucidez. Sua manifestação está mostrando que você deu uma regredida. Ou se ao contrário, eu estava numa situação difícil, complicada, cheia de conflito, não estava querendo ter interesse em nada, e começa a sentir inspirado, e não, eu vou fazer tal coisa, tal outra, começa a querer vontade de fazer ações que eu não estava, ações positivas que eu não estava esperando que eu ia fazer. E quando eu vejo, passou de 1 ou 2 semanas, rendi um bom trabalho, fiz boas ações e tal. Você vê que sua manifestação também houve essa qualificação. Então, ficar observando esse nível de manifestação pessoal já é um sintoma de que há alguma alteração no nível de lucidez. Começar por aí. Fazendo esses registros, você consegue mapear quais os períodos de menor ou maior nível de lucidez, quais as causas prováveis da oscilação do nível de lucidez ou do aumento, que são os redutores do autodiscernimento. Então você vai fazendo esse mapeamento. Aí ajuda você a entender como é que você está funcionando. Porque se você começa a acompanhar isso, o que acontece? Você começa a ver assim, se você faz esse trabalho durante 1, 2 anos e percebe nesses 2 anos, por exemplo, houve uma estagnação de nível de lucidez, ou seja, seu nível de manifestação está quase igual, e seu nível de lucidez está quase igual, tem um problema sério aí. Se isso continuar, vai passar quantos anos, o que você vai ter deixado de fazer, no sentido de ter cumprido sua programação existencial, devido ao fato de você não estar recuperando o CONS, não estar melhorando sua manifestação. Então, o fato de ter essa vigilância em relação à lucidez, o mais sério, é para saber se você não está estagnado. Porque o melhor, o ideal, é que desde um bom processo, no momento da ressoma, haja um processo contínuo de recuperação de CONS, que não estagne. Porque se estagna, você vai ficar numa condição menor do que você estava no extrafísico, na condição, no período intermissivo, e vai te criar problemas, dificuldades, bloqueios para poder ter um nível de manifestação melhor, para poder cumprir as suas tarefas. Então, a importância da lucimetria que eu vejo nesse aspecto é justamente isso. É medir o nível de lucidez para poder identificar as falhas que estão ocorrendo, corrigi-las para que você continue não crescendo no nível de lucidez e não pare.
Porque aí você vai entrar no processo de recim contínua, de exemplarismo, por aí vai. Por exemplo, entrar num local onde tem um quadro mostrando que não pode passar por ali, você não vê aquele quadro e passa. Isso é falta de lucidez. Sim. Então, qualquer coisa que você não enxergue assim no momento Mas eu estudando ultimamente, acho que o mais sério que a pessoa tem que estudar na questão de nível de lucidez é ver quais são as atitudes, as ações dela que ela está mantendo, que são redutores do autodiscernimento, que são redutores da autolucidez. Porque se ela descobre quais os maus hábitos, quais as ações que estão mantendo ela a autolucidez restringida, ela tem que começar a trabalhar primeiro e cortar aquilo. No momento seguinte, ela vai começando a detectar que há ações que ajudam ela a aumentar o nível de lucidez, que são os ampliadores do autodiscernimento. Aí ela começar a fomentar essas ações para ela recuperar cons mais rápido, de forma mais intensa. Então ela identificar tanto os redutores ou ampliadores do autodiscernimento ou da autolucidez, para ele ir direto no lance. Porque muitas vezes você está alimentando, que nem um dos redutores do autodiscernimento, que o Valdo lista no Homo sapiens Pacificus, 100 redutores do autodiscernimento. E lá dos 100 lá, por exemplo, tem lá a priorismose, pelo que eu me lembro, tem a assídia. Então, talvez valha a pena dar uma verificada lá daqueles 100, quais aqueles ali você se identifica. E começar, talvez, a estudar aquele redutor, aprofundar nele, para ver por que você tem aquele redutor, porque você está alimentando a existir aquele redutor, para trabalhar em cima dele, para poder cortar. Porque muitas vezes a pessoa assim, eu não estou conseguindo melhorar, eu não estou conseguindo mudar, eu não consigo promover recins, eu não estou crescendo, a minha manifestação ainda está medíocre. Tudo isso muitas vezes tem base na falta de recuperação de recons. A pessoa ainda não está aumentando o nível de lucidez, e isso está criando uma condição dela íntima onde ela fica num processo mais patológico. Ela não está acionando aquilo que tem de melhor da consciência dela, ela está ainda naquela condição onde o lado mais primitivo, mais bicho dela ainda está predominando, e não a consciência dela. Então, isso tem que ser trabalhado, porque aí sim vai começar a dar resultado. Então, muitas vezes a abordagem que a pessoa está utilizando para fazer aquela recim, muitas vezes a pessoa está indo numa causa secundária. Vai na causa principal, é a falta de lucidez. Como é que resolve a falta de lucidez? Então, buscar formas de fazer isso. Então, eu vejo que é o caminho. Ele pede para você comentar a frase enfática. Certo. Então aqui a proposta é que eu vejo que a lucidometria ela funciona como um recurso evolutivo, um instrumento, um meio, né, que aquela pessoa que está interessada em ampliar o entendimento sobre lucidologia, para que ela possa, muitas vezes ela vê aquilo como estratégia evolutiva. Se eu estudar a lucidologia, me aprofundar nisso, vai ser uma boa estratégia evolutiva para eu poder intensificar a recuperação de cons. Porque entendendo mais a lucidologia, entendendo mais, avaliando mais sua própria lucidez consciencial, você vai estar saindo de uma condição de onirismo, de ilusão, de auto-engano, e vai para uma condição mais realista, mais crítica da sua situação, para você não tampar os olhos e realmente querer ver as coisas como são, para ajudar nesse sentido até os amparadores extrafísicos a conseguirem trabalhar junto com você para poder materializar a ProEx pessoal. Então, aí no caso, então, a lucidometria, ela então serve então como um recurso, um meio para que você entenda mais, aprofunde mais o entendimento disso, faça o diagnóstico da sua própria lucidez, para você então, como estratégia evolutiva, chegar em patamares melhores de manifestação consciencial. Na Fatologia, página 64, segunda linha, de que modo podemos realizar a mensuração do percentual de cons recuperados? Então, aqui o que eu proponho para você de uma forma objetiva tem aqui uma... Deixa eu pegar aqui. Você aqui tem tem algumas fontes que você pode utilizar para fazer a mensuração. Então, por exemplo, você pegando o conscienciograma, tem a folha de avaliação número 81 a 90, que refere-se à consciencialidade. Ali, por exemplo, pode te ajudar
a você avaliar seu nível de maturidade quanto à questão da consciencialidade. Pode-se começar uma forma é essa. Outra forma mais específica, tem nos 700 experimentos, chama o teste da recuperação da consciencialidade, que o Valdo propõe fazer esse teste para mensurar o percentual de cons recuperados na vida intrafísica. Esse é mais objetivo dentro daquilo que você propõe, necessita. E aí também tem para você quiser expandir mais o assunto, também nos 700 experimentos, tem o teste da consciência madura, que ele é um teste para avaliar a qualidade da consciencialidade ou a automanifestação consciencial. Tem um teste da consciência continuista também no mesmo livro, para aferir o nível de autoconsciencialidade consecutiva e ininterrupta, e um teste de sua expansão consciencial para diagnosticar o grau de ampliação da hiperacuidade. Então, assim, procurando 700 experimentos, você tem aí 1, 2, 3, 4 testes e fora o conscienciograma que você pode trabalhar. Além disso, você provavelmente, vamos começar ali se você quer começar pelo cons recuperados na vida intrafísica, então você quer começar pelo teste de recuperação da consciencialidade. É uma forma. Tá, mas agora eu quero saber o mais avançado, teste de recuperação de cons magros. Se você pegar o verbete que eu estava citando agora há pouco, do verbete do professor Valdo, auto-recuperação de megacons, ele ali exemplifica algumas autovivências e efeitos evolutivos advindos da recuperação de cons magros. Se você percebe que você já vivencia alguma coisa que ele lista ali, já demonstra que você tem alguma recuperação de cons magros. Então, por aí você já começa a pelo menos sondar os cons básicos que você recuperou e os cons magros. Esse eu estou vendo até agora que é os instrumentos que a gente pode utilizar. Então começa por aí, mas assim, além disso, é o processo da autopesquisa mesmo. Você, além de utilizar essas métodos de avaliação, vai sempre fazendo autopesquisa, fazendo essa comparação, né? Registra os seus padrões de lucidez, como é que ele se manifesta, como é que isso funciona, para você comparar com outras fases existenciais suas, e ao mesmo tempo continuar acompanhando daqui para frente para ver se está continuando crescendo, se está estagnado. Então, utilizando todas essas formas, você vai ter um pouco mais de lucidez da sua situação e ver o que precisa melhorar e o que já está indo bem. Em Fatologia, página 64, quarta linha, como funciona na prática a consciência que tem a autolucidez holocármica? A partir de qual nível evolutivo podemos adquirir essa lucidez? E como podemos otimizar a aquisição da lucidez mental somática no nosso dia a dia? Tá. Começar pela mais fácil, que é mental somática. Você acha mais fácil? Que olha. Aquela que eu tenho mais dificuldade de entender aqui. Mas, mental somática, o que eu estou aprendendo é o seguinte, que você tem seus atributos mental somáticos, e muitas das vezes pode estar acontecendo de você, como não tem um nível de recuperação de consciência suficiente, eles estão ociosos. Então, o fato de você se dedicar à escrita, ao estudo, ao autodidatismo e todas as outras formas de você colocar em prática os atributos mental somáticos, vai de trazer mais experiência de como utilizar esses atributos e você entender quais atributos você tem que são mais destacados, que começam a vir à tona, que você vê que aquilo ali você tem mais domínio, e aí você aprender mais a se conhecer mais em relação aos seus atributos mental somáticos. A partir disso você vai, pela própria vivência, de exercer esses atributos, conhecendo mais, você vai ampliando seu nível de lucidez sobre a sua condição, sobre aquilo que você tem de atributos mental somáticos. Eu entendo que é por aí. No caso da holocármica, eu não tenho um entendimento aprofundado sobre a questão da lucidez holocármica. Não sei se eu vou conseguir te exemplificar aqui, mas tem que pensar junto aqui. Lucidez holocármica, ele está perguntando a partir de qual nível? Porque assim, todos nós já temos um certo nível, né? A questão depois, acho que do curso intermissivo, acho que a gente já começa. Porque você ter um vislumbre assim do que te aconteceu, dos seus compromissos, de quem você deve, dos seus credores, dos seus... Por isso que o professor Valdo veio com a novidade, né, do dicionário dos credores, para a gente colocar os credores a maior, os credores a menor, e isso vai dando uma condição aí de holocarmalidade. Porque lucidez é enxergar, né, conseguir ver, conseguir
olhar, isso aqui aconteceu, isso aqui acontece. Eu suponho assim, que esse nível de lucidez holocármica, a gente vai ter, isso aumenta mais o nível de lucidez sobre esse tema a partir do momento que se faz TENEPS, a partir do momento que se faz interassistência, através de escrita, docência, outras formas. A questão da lista dos credores que o Walter propõe já começa a ampliar o entendimento sobre o assunto. Então, começar por aí, né? Agora, até onde vai, como é que funciona esse processo todo, eu também não sei, mas eu acho que é por aí, né? Até você começar a ter mais informações sobre esse processo todo holocármico, né? Tem aquela questão filosófica, né, que a gente só consegue enxergar quando a gente conhece, né? Então tem que estudar bastante, tem que começar a ler bastante para começar a ter olhos de enxergar, né? Porque é isso que é lucidez, é você enxergar as coisas, aprender, compreender. E até assim talvez um exemplo que eu pensei agora que talvez encaixa o fato de a gente estar buscando se tornar mini peça no Max Mecanismo é uma certa forma um nível de autolucidez holocármica, né? De você querer, só de você querer, você já enxerga que aquilo é uma coisa boa, né? Que você está mais lúcido, que existe um grupo, que existe um mecanismo, que você há uma necessidade de fazer parte disso, de se envolver, quer dizer, você está mostrando um certo nível de lucidez em relação da grupalidade, né? Porque é uma coisa assim, meio interativa, né? À medida que você lê, que você se interessa por isso, você consegue recuperar mais cônjuges. E à medida que você recupera mais cônjuges, você amplia a sua lucidez, né? Então, mas a lucidez em si, ela exige um certo esforço para a gente conseguir recuperar o cônjuge, né? É uma coisa que vai numa relação dialética. Isso. É uma coisa que eu acho interessante, assim, a pessoa verificar, vamos supor, eu já tenho 15 anos de conscienciologia. Aí eu verifico como que eu lia lá os 700 experimentos. Nossa, 700 experimentos. Depois que você conhece um pouco mais a conscienciologia, você volta lá, outro livro, né? Outro livro, assim, eu lembro que tinha conceitos assim mais abstratos que eu não conseguia. Acuidade, para mim, como assim acuidade? Mas a acuidade não é ver com o olho, mas vai ver com quem? Na verdade, foi depois da enciclopédia que melhorou a minha leitura do 700. Né? Quando eu vim para cá, que comecei a acompanhar mais a enciclopédia, e o que o professor Valdo fez no início? Né? Ele começava de pouquinho, né? Ele começou a destrinchar. O primeiro verbete, abertismo consciencial. Então começou assim esmiuçar, tirar as casquinhas da cebola, né? Aí você volta para o 700 e entende muito mais coisas. Na primeira vez que eu li, eu fiquei assim. Mas isso é uma mensuração do nosso nível de lucidez, né? O nosso nível de recuperação de coisas. Mas assim, se eu não tivesse lido lá no início, estudado o livro, também você não chegava, eu não chegava hoje para poder voltar e ver que eu melhorei o nível de lucidez. Né? Então, esse eu vejo que é um bom teste assim, para a pessoa fazer, para ver se o nível de lucidez dela está melhorando. Eu achei legal você falou isso aí, porque é aí que é o negócio. Eu tenho interesse em aprofundar esse assunto nos próximos anos. Então aí você vê, no aspecto pessoal, para eu estudar a minha própria lucidez, eu posso avaliar meu nível de escrita, posso minhas publicações para ver se eu estou crescendo de nível de lucidez. Eu posso avaliar meu nível de manifestação, como já estava dizendo, meu nível de relacionamento com as pessoas. Então, você pode pegar várias variáveis no sentido pessoal. Aí você vê, analisar uma outra pessoa, você pode, além também de pegar as obras, os livros da pessoa, você pode fazer aquela leitura energética na pessoa. No tempo de convivência que você tem com a pessoa, você pode já notar algumas manifestações que mostram menor lucidez ou maior. Então, enfim, assim, aí essa reorganização dessas informações e colocar isso num papel, criar num livro, isso talvez é o objetivo para ficar mais claro isso, como é que trabalhar com a lucidez, trazendo essa metodologia de reunir as informações e trazer mais didática para entender tanto a autoconsciometria como a heteroconsciometria, como fazer isso. Você sabe outra coisa que eu fiquei pensando? É você responder o conscienciograma de novo. Porque assim, eu já respondi o conscienciograma há muito tempo atrás. Então agora, cada hora que eu olho assim, eu fico, gente, eu me dei essa nota, sabe assim? Fica uma coisa meio fora da sua realidade atual. Anacrônica. Então isso é bom. Aí você compra um outro conscienciograma novo, faz sem olhar para aquele anterior e ver o que deu, né? Pode ser que você esteja até muito mais rigorosa com você e que a tua nota diminua. Mas em outros pode ser que aumente. Tanto que eu tive a impressão, vocês estavam falando de 700,
no início da Consciologia, eu pegava os livros da Consciologia, era grego para mim, qualquer livro era grego. E aí, com o tempo, todos eles eu fui conseguindo entender, tirar aquela criptografia que existia ali, né? E aí, hoje, esses dias, eu estava estudando, por causa da prova da Consciologia, estou estudando dicionário de argumentos. Eu estava olhando aquilo ali e falei, gente, tem tanta coisa aqui que eu não entendo, que está grego para mim, é como se aquilo para mim fosse a materialização dos cons magros do professor Valdo, que eu ainda não sei, não sei interpretar aquilo. Ou então a gente pensa que entende, mas ainda tem coisas ali que não... realmente é bem complicado. Mas assim, o ideal é você ler, porque aí é aquilo, você toma conhecimento, é 1% da teoria, né? Sim. É importantíssimo. Você toma conhecimento, por exemplo, de um fenômeno que aconteceu com ele. Você não sabe muito bem como é que funciona aquele fenômeno, mas você já leu. Quando você vai vivenciar um fenômeno parecido, você já relaciona, identifica. Se você nunca leu, você pode passar batido o fenômeno que você tem aqui. Vamos ver aqui. Bom, você já respondeu tudo, né? Você já voltou... o holocármica você não quer mais... Acho que eu consegui aprofundar, foi aquilo. Você conseguiu, né? Enfatologia, página 64, quinta linha. Poderia nos elencar alguns exemplos que podemos utilizar no exame das personalidades lúcidas? O estudo das biografias de tais personalidades é um meio de avaliar o seu nível de lucidez? Existem outros meios? Isso aí nesse trabalho que eu vou fazer nos próximos anos, uma das formas que eu vou fazer é estudar justamente a biografia de personalidades para ver como é que pode mensurar ali, né, um certo percentual de nível de lucidez daquela consciência, né? Mas, que a gente estava falando, existem várias outras formas, né? No caso da heterolucidometria, além da questão da análise das obras ou publicações ou das ações que a pessoa te faz na vida intrafísica, você pode fazer a leitura energética, né, que a gente estava dizendo. Você encontra a pessoa no extrafísico também, você vai ver a manifestação dela ali, vai ficar mais claro quem realmente ela é, na questão de potencialidade, né, de manifestação. Outra forma também que eu tinha pensado é o próprio consciograma. Você pode fazer a pessoa responder o consciograma para ver ali, fazer uma avaliação dela. Enfim, assim, tem que reunir as informações, mas por aí eu acho que já... As ações já tinha falado, né, mas acho que é por aí. Eu vou falar aqui uma experiência que eu tive até, foi no domingo passado, que eu fui lá na Consecutivos, apresentei um cotejo, né, com o D'Alembert. Aí a pessoa pergunta, você acha que você foi ele? Não importa. Aí como é que eu fui fazendo? Eu não sei nem se isso é certo, é a maneira como eu fui fazendo. Eu fui lendo as biografias dele, tudo que falavam dele eu anotava, assim que eu achava que era relevante. Anotava numa coluna e depois eu ia pensando como é que eu era em relação àquele sentimento, aquela atuação dele. E aí fui fazendo a comparação. Isso ajudou muito. Você tem lucidez de você mesma e tem lucidez do outro, né? Você consegue enxergar o outro como ele era e você consegue se enxergar como você é. É tudo que você sabe sobre ele, sobre você? Não, claro que não. Muita coisa passou, mas assim, as coisas que eu lia sobre ele eu anotava, sabe, com as palavras mesmo como o autor disse que ele era, né? E aí ia fazendo o cotejo. Me ajudou bastante, sabe? Eu gostei muito. Você acabou falando, não sei se não está relacionado ao assunto, mas acabou me lembrando que outra forma de estudar a sua personalidade ou até a outra pessoa é a questão da retrovida. Você analisar a vida da pessoa no último período que ela teve aqui no extrafísico, você vê a diferença, o que existiu de melhora na pessoa em relação a, por exemplo, após o curso intermissivo. Ela vindo para cá, você vê a diferença de melhora de manifestação dela, estudando aquela personalidade dela anterior e agora, se você consegue comparar se viu uma evolução da injustiça dela ou não. E também mas isso precisa de saber a personalidade consecutiva, né? Mas é uma possibilidade justamente. É uma possibilidade. Claro. Mas é interessante também. Mas assim, o que eu estou... A proposta é assim, mesmo que você não saiba se é mesmo personalidade consecutiva, você já fazendo o cotejo já te ajuda muito. Né? É o próprio princípio especular, né? Você bota o outro no espelho, assim. Bem interessante. Tem um verbete do Pedro Fernandes que ele propõe justamente isso. Eu não vou lembrar o nome agora.
Mas é justamente isso, você faz o cotejo da sua consciência com uma personalidade, não necessariamente você tenha sido ela, mas você se identifica com aquela personalidade. Porque isso vai treinar o seu a sua reflexão serexológica. Então, assim, só de você fazer isso, você já está treinando a reflexão serexológica. Professor Ricardo, por favor, poderia citar alguma diferença marcante na recuperação de cons entre quem fez o curso intermissivo e quem não fez? Tá. Eu estou estudando uma personalidade, uma hipótese de uma personalidade consecutiva pessoal, e essa personalidade, conforme meus estudos, ela não fez curso intermissivo. Ela esteve na Inglaterra no século XIX, e ficou claríssimo ali que ela não tinha feito curso intermissivo, e eu vi o nível de manifestação dela, as ações, o que ela conseguiu fazer de positivos, acertos, erros e tal. E comparando com hoje, eu consigo já ver o que manteve, como hipótese, na minha personalidade em relação com essa, que independente do curso intermissivo ter feito ou não, ficou ainda, e o que conseguiu melhorar. Então, um exemplo disso é que lá a personalidade lá, ela era bem nacionalista, patriota. E claro que tem um contexto da Europa, que muitas vezes em outros países há uma exacerbação da questão do nacionalismo, contexto também de período que havia um período de pré-guerra, que estava antes da... Era inglês ele, não? Inglês. Então, só olhar ele, olhar você, já vê que tem. Sim. Que você é um inglês, né? Sim. Ele é um inglês, assim mesmo. Então, assim, ali deu para ver que estava muito forte, independente do contexto, aquela questão dele. E, com base em outra experiência que eu vi em retrovidas, aquele nacionalismo, aquele patriotismo já vinha há muito tempo. A relação até ectópica com a Inglaterra. Então, veio para o Brasil, é óbvio, o ambiente melhorou muito, porque aqui não há essa exacerbação na questão do patriotismo. Só que eu poderia continuar manifestando alguns traços daquilo. Eu tenho a impressão que, como foi o primeiro curso intermissivo, e o fato dele ter entrado numa comunidade mais avançada, ter visto algumas coisas que expandiram a mente dele, até muitas vezes a visita em outros planetas, aquilo deu uma expansão na cabeça dele e ele ficou constrangido com a situação, que a visãozinha dele estava bem pequena, né? Então eu vejo que desde novo algumas tendências dele nesse aspecto desse traço, eu vi que diminuiu bastante. Isso que é um problema. Então, ou seja, em alguns aspectos o curso intermissivo realmente deu uma melhorada, mas é óbvio, superou totalmente? Não sei, se me colocar talvez de novo na Inglaterra, em outras vidas futuras, se eu não tiver talvez amadurecido alguns pontos, vai que eu repito de novo aquela conduta. Então, mas pelo menos inicialmente já deu uma boa melhora. Então pode ver aí que alguns traços realmente deu um atenuado. E outro aspecto também que eu vi que deu uma diferença grande, que é o mais sério, é que ele era muito dispersivo. Demorou muito para poder assim tomar conta de que ele tinha algo mais sério para fazer. Então ele vamos ser considerado ali no caso dele, ele era mais reciclante. Então ele só decidiu fazer a virada da mesa de após 50 anos de idade e fazer ações mais essenciais. Eu já desde novo, se caiu essa ficha tão muito cedo, não fiquei com bobagem. Então, isso eu acho que o curso intermissivo ajuda muito a pessoa assim, ela assumir, ter aquele senso de para-dever intermissivo, de senso de responsabilidade. Desde novo a pessoa já está com aquilo na cabeça. E eu acho que isso aí é uma coisa que fixa bastante no curso intermissivo. A pessoa pode escutar esse senso dela ou não, né? Mas eu escutei. Agora, continuando aqui a pergunta dele, ter contato com a conscienciologia determina um nível diferenciado de lucidez? Eu vejo o seguinte, imagina você, em várias outras vidas, se dedicando, por exemplo, à filosofia, à arte, à ciência mesmo, quer dizer, com vários outros tipos de linhas de conhecimento. Você podia até ser um doutor, um cara entendido do assunto lá na época, e se dedicar e tal. Mas como esses conhecimentos tendem a manter a pessoa até certo, ela recupera a consciência até certo ponto, porque ela não consegue muitas vezes sair daquela visão mais eletronótica. Então ela fica num teto máximo de recuperação de consciência devido àquela forma dela de conduzir a situação. Ela acha que aquela linha de conhecimento ali que foi estipulada é o melhor que tem, e ela não tenta expandir a mente dela, fica naquela priorismose.
A Consciologia, ela dá essa oportunidade de você se dedicar a uma linha de conhecimento que o teto máximo dela é ilimitado. Você põe uma possibilidade de aprofundamento sobre o assunto, sobre a consciência, de expansão de ideias, o alcance é muito amplo. Então permite você assim, sair dessas apiorimoses, te incentiva a sair dessa questão do fechadismo, te ajuda a ir nesse caminho mais de expansão. Então, de certa forma, o fato de você se interessar pela Consciologia, se dedicar, além de você, pelo fato de você ter feito curso emissivo, mostra que você assim, já apresenta uma necessidade evolutiva, uma ambição evolutiva, de que você quer ir mais longe. Você não quer ficar só naquela condição rasteira. E isso, com certeza, ajuda muito na intensificação da recuperação de consciência, que é uma conduta mais para frente, mais atacadista. Então, vejo que, de fato, isso repercute no processo de recuperação de consciência. Em tecnologia, página 65, segunda linha de baixo para cima, favor aprofundar a proposição de assimilação simpática enquanto técnica de heterodiagnóstico da lucidez alheia. Sim. Eu cheguei à conclusão disso porque eu tive algumas experiências, devido a muitas vezes você está se dedicado a um assunto e acaba que você induz a provocar alguns fenômenos relacionados àquele assunto que você está estudando. Então, como eu venho há muito tempo estudando sobre lucidez consciencial, eu tive algumas vivências de conseguir acoplar com outra consciência e entrar dentro dela mesmo a ponto de conseguir, naquele instante, perceber o nível de lucidez da pessoa, de detectar o que ela estava pensando e sentindo e que a pessoa estava numa condição de um certo nível de lucidez. Então, ou seja, percebi que naquele momento é possível fazer um trabalho onde você, a partir do momento que você faz esse acoplamento com a pessoa e tem essa experiência, você se deduz, tem uma mensuração daquele instante de lucidez que a pessoa está. E a partir disso, além de você ter um nível de compreensão do outro maior do que antes, porque antes você não tinha realmente estado não tinha conhecido realmente o micro-universo da pessoa, você estava só na base, vamos dizer, teórica, de achismo, de que você pensava da pessoa. Não, ali você vivenciou e viu o que é estar pensando e sentindo igual àquela pessoa. Então, a partir disso, ajuda muito a fazer essa eletrolucidometria e eu penso que futuramente, eu acho que isso pode ajudar a ter um tipo de trabalho vamos dizer assim, de preceptoria, de diagnosticar isso na pessoa, além de ajudar ela a diagnosticar, fazer esse trabalho também de você perceber isso na pessoa e dar esse feedback para ela analisar e ver muitas vezes que se ela está apresentando aquele nível de lucidez, muitas vezes algum aspecto que ela precisa ser trabalhado, alguma falha dela que está bloqueando ela recuperar a consciência. E então, a partir disso, eu vejo que é uma boa ferramenta. Eu só queria falar assim que uma maneira que eu pensei aqui agora da gente mensurar o nosso nível de lucidez é quando tem um acoplamento comparador, né? Porque ele está com um nível de lucidez mais expandido que o seu, e aí você tem como comparar como que é essa manifestação mais avançada, né, mais homeostática, e como que está a sua manifestação. E você tentar se aproximar daquele padrão de lucidez, né? Como que você faz no dia a dia para se aproximar aqui na vigília daquele mesmo padrão de lucidez. Uma maneira também de mensuração. Tanto que você me lembrou que eu tive 2 encontros extrafísicos com 2 amparadores diferentes, em épocas diferentes, e isso realmente é bem explícito. Você encontra um amparador em determinada época, e nesse primeiro encontro eu me sentia uma criancinha perto dele, principalmente porque eu estava apresentando muito infantilismo. Então a presença dele estava ali afetuosa, madura, equilibrada. Eu estava sentindo totalmente inseguro, até o corpo mesmo, a posição postural, eu senti que estava mais encolhido perto dele. E eu via que no processo, eu via que ele não era uma consciência tão distinta de mim, mas meu nível de lucidez, minha manifestação estava muito aquém do que eu poderia estar mais próximo da condição dele. Depois, passado anos depois, eu percebi que eu encontrei um outro amparador, teve uma conversa, e aí eu vi que não aconteceu mais de novo. Eu não estava igual a ele, mas eu não estava apresentando mais aquela condição infantil. Eu estava até mais ereto, com uma posição mais tranquila, segura de conversar. Então aí realmente pode denotar essa comparação entre um e o outro, e você vê em que estágio você está, né? Agora tem um verbete do Eduardo Martins, que é padrão homeostático de referência, que é muito bom também.
E aqui a gente faz comparação com a gente mesmo. Quando a gente está no extrafísico, que você está num ambiente mais saudável, que você consegue se manter num padrão mais saudável, e você volta, e a gente até brinca, né, que a gente vira abóbora, né? E aí, quando a gente está virando abóbora, quer dizer, se virar abóbora é alto assédio, né? Aí você lembra daquele padrão lá e vai buscar a se manter naquele padrão mais homeostático. Então, esse verbete dele é bem interessante. É o padrão homeostático de referência. Para quem quiser aprofundar mais, é uma boa técnica. Efeitologia, página 65, terceira linha. Gostaria que explicasse como são os efeitos evolutivos da compreensão fraterna do micro-universo alheio por meio da heterolucidometria. Bom, o que eu estava colocando aqui, eu acho que o principal é assim, que no dia a dia a gente olha um para os outros, mas não consegue de fato olhar dentro do outro, né? Você tem aquela questão mais aparente, né? Eu entendo como é que o outro é, eu penso como é que é. Há um processo mais de magística do que de realmente, de fato, entender como é que a pessoa é, conhecer mais profundamente o outro. Então, assim, a partir do momento que você, não só com intenção de fazer a heterolucidometria, mas o fato de você acoplar e assimilar com o outro, te dá a oportunidade também de se colocar no lugar do outro e ter noção de como é que é estar do lado, como é que é estar naquela condição que a pessoa está. Seja ela no sentido mais, numa condição inferior à sua, ou na condição superior. Então isso ajuda bastante a você ampliar seu nível de conhecimento contra os outros, porque só a questão do convívio em si, muitas vezes ele tem uma certa limitação de aprofundamento, né? Fica muitas vezes uma superficialidade. Esse tipo de trabalho de você realmente acoplar com o outro, buscar fazer assimilação, ele te dá mais informação para realmente entender como é que o outro funciona, né? Ricardo, você quer fazer pergunta? Curiosidade, aqui no antagonismologia, na terceira linha, o antagonismo da investigação técnica para a técnica da lucidez e a incuriosidade pesquisística, a acuidade consciencial. A incuriosidade é a questão do curiosidade, não é a incúria, né? Não está falando da incúria, do desleixo, desprezo. É da curiosidade. Está associado. Está associado. Da curiosidade. Está associada tanto à falta de curiosidade, como também do desleixo, né? A pessoa não tem apreço, né? Ela negligencia o processo da lucidez, né? Então, podia ampliar esse antagonismo? Tá. Porque, assim, eu vejo, assim, que por que eu fico pensando que, desde novo, esse interesse por lucidologia? Porque, muitas vezes, a pessoa teve contato com sociologia, então ela se interessou pela projeção, ou ela se interessou por outro assunto. E eu vi que o assunto que me chamou a atenção foi sobre lucidez na Consciologia. E até aquele momento, assim, não sabia por que aquilo me interessava. E eu cheguei à conclusão que, passados esses anos, que eu não esqueço esse assunto, é uma fixação na minha cabeça de querer entender sobre isso, querer estudar, e ficar uma certa preocupação com a minha lucidez. E eu cheguei à conclusão que eu fiquei pensando assim, se eu estou no curso extremissivo, e estou vendo, se eu, por exemplo, lá no momento, eu faço uma análise lá junto com os amparadores, faço uma análise lá de retrovidas e percebo lá os meus erros e meus acertos, mas chego à conclusão que eu quero priorizar a lucidez, porque a falha principal de todos eles era a falta de lucidez. E falo, não, peraí, primeiro curso extensivo, ProEx, lucidez para mim é algo sério, eu quero priorizar isso, ou seja, eu posso colocar isso como estratégia evolutiva. Vou, desde novo, pensar nesse assunto, preocupar com esse assunto, sempre me observar, porque eu não posso perder a lucidez. Então eu vejo que essa preocupação faz você ficar mais atento e dar mais valor à lucidez, e eu vejo que está fazendo efeito, porque mesmo que eu tive minhas altos e baixos de lucidez nessa vida, eu me mantive com os olhos para frente. Ainda consigo estar evoluindo, fazendo ações. O meu predomínio é mais de acertos do que de erros em comparação com outras vidas. Então, ou seja, ficar preocupado, ficar atento com a lucidez, dar apreço à lucidez, é uma forma de você buscar garantir a materialização da sua ProEx. Se eu ficar preocupado com isso, se eu me dedicar com isso, se eu investir nisso,
eu vou ampliar minha lucidez e vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Então, eu vejo com mais sério a pessoa pensar nisso, principalmente um termo civista, já que tem um dever a ser cumprido, de dar importância para isso e não ignorar, banalizar, porque imagina, da mesma forma que a memória é algo essencial para a gente, a lucidez é igual, é do mesmo patamar. Sem isso, a gente fica numa condição totalmente primitiva, né? A gente fica na condição, fica aqui na Terra, na vigília física, somente um corpo, mas a consciência não está ali manifesta, porque falta o processo da lucidez. Então, eu acho que o caminho é isso, a pessoa começar a pensar na lucidez como algo a ser dado maior importância e pensar que a causa essencial de quase todas as patologias ou falhas da consciência é a falta de lucidez. Então, se ela for estratégica, ela ir direto para o lance e querer resolver esse processo da lucidez, a chance de eficácia e sucesso é muito maior do que ela ficar, muitas vezes, buscando resolver questões mais secundárias. Bem, e para a fatologia, página 64, primeira linha, o estudo pormenorizado dos estados alterados da consciência. Existe um processo ou técnica facilitadora desse estudo? Não, ainda não, porque assim, o que eu vejo é assim, a pessoa mesmo, né, ela vivenciando esses estados alterados, fazer o registro, fazer as autopesquisas para poder ir mais a fundo de entender as diferenças entre esses estados alterados. Mas não conhecia uma técnica, uma metodologia própria para fazer isso. Mas é um caminho para poder a pessoa entender maior sobre a questão dos estágios de lucidez da consciência. Bom, eu vou fazer uma divulgaçãozinha rápida aqui, que é com relação ao nosso livro dos 500 verbetógrafos, os primeiros 500 verbetógrafos, que já está, a pré-venda dele já está livre, ali da livraria Epígrafe aqui do CAEC, para as pessoas que moram aqui, ou então pelo site www.shopcons.com.br. Obviamente, os verbetógrafos que entraram entre os 500 primeiros, eu acho que tem um interesse genuíno aí, né, na aquisição desse livro. Mas na venda antecipada dele, que é o que a gente está fazendo essa promoção para conseguir a verba para a publicação dele, quer dizer, de qualquer maneira a gente vai conseguir, mas a gente está fazendo esse empenho para facilitar, né, essa publicação. O livro, até 21 de novembro agora, o livro sai por R$ 95,00 e o preço dele normal é R$ 130, então é bastante desconto, é bem interessante. É bem chamativo, né? E qual é a importância, então, para quem está nesse livro, né? Que tem uma página para cada verbetógrafo, com a foto, com a biografia, com todos os verbetes publicados. Então, a importância desse livro para quem está ali é, basicamente, o autorrevezamento grupal, né? E para quem não está ali? Para quem não está ali, é porque a gente já vai fazer, quando completarem os outros 500, vai fazer um segundo livro. Então, já vai fazendo a coleção, não é isso? E também já vai fazendo aquele holopensene da verbetografia e vai participando, né, desse holopensene conosco. Fala. Tem a questão também da equipe, né? Não é só um processo egocêntrico, né? Que entra fortalecer o vínculo da equipe, poder fortalecer o processo de autorrevezamento, fortalecer a questão da grupalidade, que é uma questão essencial, porque ninguém evolui sozinho, né? Então a gente tem que pensar no processo de longo prazo, de gerar as sementes aí para poder cada vez mais germinar e também manter tudo isso que foi feito, senão a coisa não se mantém sozinha. Então acho que é um processo de grupalidade de estudo e de autorrevezamento e heterorrevezamento, né? E também é importante também que venham fazer os verbetes pessoais, quem não fez ainda, né? Estou olhando aqui, tem algumas pessoas que não fizeram ainda. Então, acho que é importante vir fazer também, né? Porque aí no próximo livro vai estar lá, junto com a gente, né? Venham participar do nosso grupo aqui, desse auto-revezamento grupal. Na próxima vida, a gente vai se encontrar de novo. Aguardem. A TENEPS é o meio necessário e suficiente para a desperticidade? Nível anterior de lucidez antes da evoluciologia. Aí deixa eu ler de novo, porque eu acho que eu fiz alguma
a TENEPS é um meio necessário e suficiente para a desperticidade, nível anterior de lucidez antes da evoluciologia. Eu acho que tem alguma coisa truncada. Eu vou ler o resto para ver se a gente... Existem outros meios para se chegar a esse estágio? Uma pessoa pode chegar à lucidez desperta sem os mecanismos da conscienciologia? Quais? Então, aqui, as perguntas básicas que eu consegui ver aqui é: se a TENEPS é básica para a desperticidade, é necessário e suficiente. Você sabe, você entende matemática, né? Necessário e suficiente é que a TENEPS implica na desperticidade, a desperticidade implica na TENEPS, ou seja, é equivalente. O nível anterior de lucidez, isso que não está claro. Deve ser qual é o nível anterior. Isso não está claro, esse complemento aqui não está claro. Existem outros meios para se chegar nesse estágio, que eu acho que é o da desperticidade? Uma pessoa pode chegar à lucidez desperta sem os mecanismos da conscienciologia? Quais? Aí é com você. Tá, vou responder a última aí. Eu fico pensando assim, eu não sei, por exemplo, no meu caso, se na próxima ressoma eu vou estar inserido na Cognops de novo, dentro da conscienciologia. Pode ser, por exemplo, que eu não vou estar. E aí eu vou estar numa condição, por exemplo, se caso estiver num país subdesenvolvido, onde a situação é precária, e eu vou muitas vezes ter um papel ali mais de reconciliação, coordenação de uma situação lá, de tentar ajudar no conflito, sei lá que seja. Eu vou depender somente da minha consciência naquele momento e da equipe extrafísica, né, vamos dizer. Então eu percebo assim que aquilo que eu descobri nessa vida que funciona para recuperar a lucidez mais rápida, sem muitas vezes depender da conscienciologia, né, depender das meus próprios trafores e de outras questões, eu acho que vão ser por aí. Então, por exemplo, uma coisa que não depende diretamente da conscienciologia. Desde novo eu vejo assim que o meu parapsiquismo, ele, em comparação com a hipótese de personalidade que eu tenho estudado, ele melhorou porque teve aportes. Ou seja, houve investimento dos amparadores para poder me ajudar a ter um pouco maior de parapsiquismo, para poder, de certa forma, também recuperar cons mais rápido. Porque o fato de você vivenciar alguns fenômenos te expande a mente, você visualiza coisas que estão além da vida intrafísica, então te ajuda a recuperar. Então, os aportes parapsíquicos é uma forma, por exemplo, de um meio que pode ajudar na recuperação de cons, mesmo que eu não esteja imerso na Cognops, na conscienciologia. A questão da amparalidade, eu percebi também assim que o suporte que foi dado nessa vida para mim, claro que tem um mérito, isso também ajuda bastante a você conseguir a receber as inspirações, estar atento para poder tomar decisões no momento certo para poder realizar determinada tarefa. Agora, no aspecto pessoal intra, o fato de eu, desde novo, ter me concentrado, ter me focado, o que eu queria, e ter sido persistente e constante nesse trabalho, e até agora, aos 34 anos de idade, eu estou tendo mais predomínio de acerto que erro, porque eu fui com mega foco, fui determinado, estou indo em frente. Essa postura, mesmo num ambiente talvez não tão otimizado, eu tendo lá também vai me ajudar a seguir a situação. Ou seja, eu vou utilizar aqueles traços fortes que eu tenho na minha personalidade, que vão me ajudar a ir nesse caminho de recuperação de cons mais rápido. Enfim, então, juntando os aportes, a amparalidade, os traços pessoais, aquilo que você já adquiriu, então isso vai ajudando a você tomar ações, tomar atitudes, investir em determinadas questões que você não vai mais patinar igual talvez em outras vidas. Você vai mais cedo já recuperar cons, já mostrar maturidade e aí seguir em frente. Eu vejo que é por aí. Agora, na questão da desperticidade, eu comecei a TENEPS no ano passado. Eu tenho assim um entendimento mais teórico, né? O Valdo coloca que essa questão da TENEPS é fundamental para alcançar a desperticidade, mas eu ainda não tenho parte vivencial disso para saber como é que é esse caminho. Então eu só imagino que, por questão da lógica, isso realmente de fato é um meio necessário. Agora, pelo que eu entendi, a desperticidade não depende somente da TENEPS. Outras ações que você faz, porque eu entendo que a questão da desperticidade,
É a consciência que apresenta domínio relativo da emotividade, da emocionalidade e da domínio energético, a ponto que ela fica em uma condição de imperturbabilidade, tanto na questão ela fica sem conflitos íntimos, e na relação com outras consciências ela não se perturba, né? Agora, assim, ó, a gente tem notícia, por exemplo, do seu Manelzinho, que era de Minas Gerais e já dessomou há algum tempo. O professor Valdo sempre dizia que ele tinha uma desperticidade, que tem vários níveis de desperticidade, né? Tem uma desperticidade mais mental somática, uma desperticidade mais assistencial, uma desperticidade mais energossomática. Então, assim, a ideia básica da desperticidade é não se assediar com nada, é se sustentar, né? E que ele não sei, ele não fazia TENEPS, ele não era nem da Conscienciologia, não conhecia a Conscienciologia, né? Se bem que essa coisa de conhecer a Conscienciologia ou não é uma... que a gente fala na Conscienciologia nesse conhecimento estruturado que o professor Valdo deixou para a gente, né? Mas Conscienciologia é do cosmos, é estudo da consciência, né? E então, assim, tem outros planetas, tem aqui, mas a primeira vez nesse planeta que está sistematizado é com o professor Valdo. Por exemplo, o próprio professor Valdo, quando ele chegou aqui, ele mesmo brincava com a gente, né? Eu não tive Valdo para me explicar nada disso, entendeu? Então ele chegou, como você está falando, que vai chegar na próxima vida, possivelmente num país assim, sem nenhuma estrutura. O professor Valdo chegou aqui no planeta Terra, né, no Brasil, sem essa estrutura, né? E ele conseguiu recuperar todos os cões, desde 14, 15 anos ele já sabia o que ele tinha que fazer. Então, assim, necessário e suficiente não é, nem necessário nem suficiente. Agora, nós aqui, no nosso nível, nosso padrão, eu acho que passa a ser um pouco necessário, né, para a gente começar a aprender a fazer assistência, né? Mas a Pilar... Você quer fazer pergunta ou você queria comentar? Eu ia fazer um complemento dessa. Faz então um complemento. Que é essa atualização permanente e a facilitação de quem entra em contato com a Conscienciologia. Acelera essa recuperação, esse processo de adaptação no planeta. O Holopensene também, né? O Holopensene pessoal com o Holopensene de onde ele renasce, da cultura. Então, é isso que o Ricardo falou, que ele mantém. Se ele consegue manter, ele vai se adaptar bem onde ele estiver, em qualquer lugar do planeta. Então, essa consolidação, eu acho que veio facilitar isso. Essa recuperação mais rápida, que era uma coisa que não tinha. Por exemplo, então, o professor Valdo, ele era um que conseguiu organizar tudo isso, todo esse conhecimento, mas ele foi um. Que a gente conhece, né? Porque tem a Conscienciologia foi ele. Sim, mas ele que sistematizou. Mas, por exemplo, a gente sabe do serenão australiano que está ali logo na Argentina. Ele pode não ter estruturado a Conscienciologia, mas ele deve saber mais Conscienciologia do que eu. E até mais que o professor Valdo também. Pode ter outras consciências que saibam mais. Mas a gente está citando como exemplo, como esse estudo que ele fez veio facilitar para nós, porque ele era responsável por esse grupo. Então, e ele esperou 20 anos para poder implantar o livro Projeciologia. O livro Projeciologia. Então, esse trabalho, eu acho que agora que ele está implantado, é que veio facilitar os outros desenvolvimentos que foi perguntado aí sobre TENEPS, desperticidade. Isso vem facilitar e dar uma direção melhor ou maior nessa implantação, né? Esse é o complemento que eu queria fazer. Pergunta é outra. Agora, outra coisa, gente, tá, só para complementar aqui mais um pouquinho. Por exemplo, se a gente não estivesse aqui nesse ambiente da Conscienciologia, da ciência estruturada, a gente não estava ouvindo, por exemplo, o Ricardo falando de lucidez. O quanto é que a gente ganha ouvindo uma outra pessoa falar de lucidez? Coisa que, por exemplo, eu então, não, a gente tem esse holopensene, mantém esse holopensene de estudo, clarificam conceitos. Então se eu tivesse, em vez de aos 50, tivesse aos 15 esse conhecimento, iria me facilitar. Tudo bem? Mas antes da pergunta, esse papo está bom, eu vou entrar também. Em referência ao professor Valdo, Pilar, ele diz numa tertúlia antiga do pivô. Então, o pivô,
o que fica no centro, um distribuidor. Então ele veio como um pivô distribuidor do conhecimento, né? Conseguiu fazer a atração. E com esse conhecimento que a gente tem hoje, identificou, né? A gente começa a reconhecer pessoas que elas tenham atitudes conscienciológicas, porque a gente tem como base referente a isso. E a gente identifica que elas não são da conscienciologia. E às vezes ficam presas em traços religiosos e outras linhas, né? Mas é justamente esse assunto. Agora a pergunta lá para o meu novo amigo Ricardo. É na Ciclologia, página 65. Segundo ciclo, Ricardo. Ciclo mensuração, exame valorativo e intervenção. Então aqui a proposta é assim, você, nesse trabalho de você avaliar, fazer essa mensuração da própria lucidez, você então aqui, então peraí, deixa eu pegar. Você então vai conseguir vai ter um resultado, você vai conseguir chegar a uma conclusão, por exemplo, do percentual de cons recuperados. Ou seja, chegar à conclusão de qual é a determinação valorativa daquela sua avaliação. A partir do momento que você já percebeu, não, fiz o exame, cheguei a tal resultado, eu percebi que a condição não está legal, por exemplo, a lucidez está mantendo estagnada por tanto tempo já, por tantos anos. Aí há a necessidade da intervenção, ou seja, você vai ter que é necessário buscar tomar ações, atitudes para reverter aquela situação, para corrigir. Então, se você percebeu então que há aquela falha, você pode se propor daqui para frente numerar ações que vão fazer com que você coloque em prática hábitos que vão ampliar seu nível de lucidez. Então, vamos dizer que você está com tanto tempo de vida intrafísica, nessa faixa etária, você poderia talvez chegar à conclusão que seu nível de manifestação podia estar melhor e seu nível de resultados, de produtos que poderia ter gerado em questão de assistência, poderia ser maior. Então, ou seja, há uma necessidade de recuperar cons para melhorar essa manifestação, para gerar mais produtos. Então, você pode elencar ações priorizando de forma imersiva a recuperação mais intensiva dos cons, para poder alcançar, pelo menos o mais próximo possível, daquele nível de manifestação e daquele nível de produtos que poderia se esperar naquela faixa etária. Então, nesse nível de dimensão, tem que avaliar quais ampliadores do autodiscernimento eu posso começar a utilizar a partir de agora e começar a eliminar os redutores do autodiscernimento para eu poder sair dessa condição e ir para um patamar superior. E isso não precisa ser uma coisa complexa. Então, o fato de você, por exemplo, aquela proposta que eu estou falando nas últimas leituras, de você montar uma agenda recinológica. Então você cria uma agenda onde você vai programar para daqui para frente você tem determinadas necessidades autoevolutivas, você vai elencar determinadas ações para que você então entre num processo de imensão, de recuperação de cons e recim. Então vamos supor, dar um exemplo claro aqui. Eu preciso, por exemplo, no meu caso, estava até conversando agora há pouco, eu quero ano que vem, por exemplo, priorizar fonoaudiólogo. Eu vejo que desde criança me incomoda um pouco a minha dicção, alguns processos meus e tal de comunicação, e aquilo de certa forma cria um estigma para mim. Eu crio um autoestigma, que aquilo me atrapalha, me atravanca. É um item que eu estou precisando recuperar cons para poder me amadurecer, melhorar e ter uma relação mais tranquila em relação à questão da comunicabilidade. Então, vou fazer o fonoaudiólogo para poder, ao mesmo tempo, trabalhar a parte comunicativa, mas também trabalhar a parte de autoestima, autoconfiança em relação àquele assunto. Então, você se programou, você viu uma necessidade, você viu uma ação que precisa ser feita, qual o instrumento ou meio que você vai utilizar, então, por exemplo, um profissional da área, para que você entre no processo de recim referente àquele assunto. Então, você vai recuperar cons e recuperar aquele assunto. Você pegando isso para as outras áreas da sua vida pessoal, você pode então fazer o mesmo processo. Então, se você elencar 10 necessidades evolutivas para o ano que vem, elencar as ações e quais instrumentos e meios você vai utilizar, a proposta ano que vem é você fazer essa agenda recinológica para chegar no final do ano, por exemplo, aquele Ricardo do ano passado não ser mais o Ricardo do ano que vem. A diferença de manifestação e de produtos que eu gerei de assistência vão ser bem significativos, diferentes.
Então, a pensar nesse enfoque assim, ajuda você a realmente entrar num processo de imersão da associação entre recuperação de cons e recins contínuos. Aí é o caminho vai. Eu vejo que talvez é uma coisa que pode ajudar. Lá. Alguma coisa você já falou, Ricardo, mas é assim, os efeitos recinológicos da autoanálise lucidométrica. Você já esclareceu alguma coisa para o Cláudio sobre essa análise ou sobre como fazer essa recim, né? Sim, uma recim. Agora, não sei se você pode ampliar um pouco mais os efeitos recinológicos dessa autoanálise. Tá. Então, por exemplo, nos últimos anos, eu venho me dedicando mais assim, para me esforçar mais, para ver onde é que estão minhas falhas, seja na recuperação de cons, seja também na questão de falhas de comportamento, de fissuras, para ver onde é que eu preciso trabalhar, para ver se eu destravo, desbloqueio e a coisa dá uma catálise para poder eu melhorar a minha nível de monetização e gerar mais produtos, que é escrita, obras, docência, etc. Tal. Então, a partir disso, fica pensando o seguinte: a hora que você está querendo sair de um patamar para outro, essa autoanálise da própria lucidez, você vai conhecer fissuras que para você antes não existiam. Então, o fato de você, por exemplo, diagnosticar que uma das fissuras daquela análise lucidométrica é a existência, por exemplo, de apriorismose em alguns comportamentos seus, aquilo ajuda a detectar, por exemplo, um redutor do autodiscernimento que, combatendo ele, vai destravar o processo de recuperação de cons, vai desbloquear. Então, a partir disso, aquela análise chegou a um diagnóstico, do diagnóstico você tomou uma ação de combater um redutor do autodiscernimento ou um agente antilucidez, e aí, a partir daquilo ali, você entra num processo de recim, que você começa a ver mudanças a partir daquela atitude. Então, esse ver é que é a mudança da lucidez. Sim. É ele que tem que responder, mas eu me empolguei aqui e respondi antes dele. Mas quer dizer, é uma corroboração, né? Está corroborando, quer dizer, pela experiência, parece que o nível de lucidez está bem nesse processo de perceber as próprias mudanças, né? As próprias ações e as mudanças dessas ações, os resultados delas, esses efeitos que você falou, né? Porque, por exemplo, o perigo do efeito contrário é a pessoa assim, como ela não investiga a própria lucidez, não avalia, ela mantém a condição dela numa condição de ilusão, de noirismo. Ela fica acreditando, ela fica com crenças disfuncionais, ela fica com erros de abordagem, então ela se mantém numa condição onde a recim não chega, cons não chega, a produtividade dela não muda, fica estagnada a vida. Então, por isso que muitas vezes, já que a pessoa já conhece que isso, ela já consegue enxergar que isso acontece no universo dela, começar a vivenciar o outro lado da história, faz essa proposta de ter uma avaliação, não precisa ser inicialmente aprofundada, complexa, uma avaliação inicial da sua lucidez, com base, por exemplo, no último ano. Avalia o seu nível de manifestação e aquilo que gerou de resultados na sua vida. Ali você vai ter uma noção e os seus padrões de ortopensenidade, padrões de patopensenidade, avalia por cima mais ou menos isso. Dali você já vai chegar a alguns indícios de coisas que estão te atrapalhando, de condutas, de comportamentos, que repercute no processo de recuperação de cons. Você então, detectando aquilo, começando esse movimento de combater aqueles itens e entrar num processo mais de acerto, de recim, de um ciclo mais virtuoso, você vai ver que aquilo ali não é uma coisa tão difícil assim de ser implantada. Porque muitas vezes a gente gasta muito esforço na patologia, no erro, e aquilo fica tão mais dramatizado e pesado, que você acha que aquilo ali é muito difícil de conseguir eliminar. Mas a partir do momento que você já faz um movimento inicial e começa a mudar aquela situação aos poucos, e vê o outro lado da história, de que não, o acerto não é difícil assim, tão assim difícil de realizar, fazer recim não é tão sacrificante, ter a questão da autoincorruptibilidade não é algo tão inviável, você começa a ver que as coisas não são tão difíceis assim, porque simplesmente faltava uma atitude mais inteligente na sua abordagem de lidar com aquele problema. Atitude evolutiva, né? É uma atitude mais evolutiva, mais madura,
Muitas vezes há uma persistência numa abordagem equivocada. E aí por exemplo, um erro de abordagem que eu vejo nisso é a pessoa assim, ela não querer estudar a própria lucidez, porque assim, ela vai sempre identificar alguma falha secundária, algum item superficial. Se ela investisse diretamente na questão da lucidez, não, é o seguinte, eu estou com falta de recuperação, eu estou com falta de lucidez em determinados assuntos, em determinadas áreas. Então procura investir em si mesmo. Eu entendo um pouco, por exemplo, a pessoa chegou à conclusão que ela tem dificuldade com escrita, que é um processo de desassédio em relação à escrita, ou seja, falta de recuperação de contas em relação à escrita. Faz curso, investe, busca gente para se ajudar, ou seja, busca ações para você aumentar a sua lucidez sobre o assunto. Aí essa é uma abordagem mais direta, mais eficaz, que ela vai apresentar mais resultado. Você ficar agora, não, meu problema não é escrita, meu problema não é falta de autodesassédio em relação à escrita ou de recuperação de contas em relação à escrita. Meu problema é que eu não sei escrever. É porque eu não tenho domínio, competência para isso. Você vai entrar num caminho que você vai travar, porque isso não vai ajudar em nada. Porque o que acontece? Falta de lucidez é falta de autoconhecimento. Se você está com falta de lucidez, você não se conhece. Então não chega a diagnósticos sobre si mesmo que você não tem certeza. É melhor você investigar primeiro, estudar primeiro, antes de chegar a qualquer conclusão. Sim. Então não é por isso que o erro da crença disfuncional. Você acredita nas suas bobageiras sem ter autoconhecimento real sobre si mesmo, entra na onda e quando você vê, passou 1, 2, 3 anos, já está naquela bobagem. Então, se você for mais pragmático, mais resolutivo, estou com falta de lucidez em relação a tal assunto que está me provocando autoassédio em relação ao assunto. Então, investiga e toma ações. Preciso ler mais sobre o assunto, preciso estudar mais sobre o assunto, preciso pesquisar mais sobre o assunto. Preciso ter alguma pessoa que possa me dar um esclarecimento sobre aquele assunto. Busca a praticidade nisso, que aí é o caminho. Né? Uma saída daquele nível, daquela situação. É interessante porque você respondeu, ou você amplificou o item da fatologia que eu ia perguntar, que é a comparação analítica dos níveis de autolucidez em diferentes fases existenciais ou evolutivas. Sim. Você já deu até a resposta, né? Sim. Dando esses exemplos de autoria, de escrever, e de comparação, né? Quer dizer, porque eu estava me colocando assim, mesmo que eu não tive anteriormente, né, esses dados, como é que eu ia comparar se eu não tinha, né? Eu comparo o que eu tenho. Então, mas agora é possível fazer isso. Ainda é tempo de se fazer essa comparação, mesmo agora, né? Sim. E, Ricardo, parabéns pelo verbete. Você me chamou a atenção, até tem um pouquinho, está em sintonia aí com o que a Pilar trouxe. Uma das coisas que está me chamando a atenção é assim, como é que você pensou esse processo, né, dos níveis de lucidez em relação à questão da escala evolutiva enquanto referência? Porque eu vejo aqui que tem até a questionologia, você colocou meio, né, assim, aos modos do próprio conscienciograma, né, ficou bem interessante, assim. E assim a importância desse referencial pela escala evolutiva para ampliação do nível de lucidez. Como é que você pensou esse processo? Tá. Aí a mesma questão que tinha falado no início aqui, eu estou com uma proposta de um artigo para publicar na jornada da Consul lá, né, de Consul de Metodologia do ano que vem, né? Uhum. E aí eu estou com uma proposta de fazer um levantamento de levantamento de medidas e métodos de avaliação da autolucidez consciencial. Então, nesse artigo, eu estou propondo ali, além de fazer um levantamento das escalas que existem hoje na Consciologia em relação ao assunto. Então, por exemplo, tem hoje a escala de lucidez da consciência projetada, ou seja, para você ter uma noção, uma mensuração do seu nível de lucidez extrafísica, que é a proposta pelo Valdo, que tem no Projeciologia. Tem a escala de lucidez parapsíquica, que o Valdo não houve um documento de colocar a escala em si, foi só colocado o nome. E aqui eu coloco uma proposta, com base nas informações que o Valdo propõe, que é as vivências que a pessoa tem, com os degraus que a pessoa tem na questão de escala de lucidez parapsíquica. Eu proponho aqui uma tabela, onde eu reorganizei essas informações e coloco, então, desde a fase inicial que se tem na questão da escala da lucidez parapsíquica até ao teto,
máximo conseguido pela consciência, e então também ajuda. E outra escala é a escala de estado da autoconsciência contínua, que aí tem a ver com a pergunta que você está falando, que na questão do estudo da lucidez consciencial, se você for estudar a lucidez num aspecto mais evolutivo, por exemplo, eu estou com nível de lucidez hoje numa condição de pré-serenão. Para me chegar, por exemplo, na condição de serenão, quais as escalas de lucidez que eu possa conquistar até lá? Essa escala de estado da autoconsciência contínua que o Valdo propõe consegue trazer isso. Ele mostra, porque é o seguinte, qual que é o nosso problema? Nós dessomamos e perdemos a lucidez. Não há continuidade da lucidez. A consciência, o serenão, ele já consegue mudar de dimensão sem ter perda de lucidez. Então, na questão de meta da questão da lucidez, é a continuidade, é a autoconsciência contínua. Então, o Valdo coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estágios até alcançar o estado da autoconsciência contínua, onde a pessoa então não tem essa interrupção, que aí seria a meta nossa. Então, nessa escala aqui mostra algumas vivências de cada etapa, onde a pessoa pode se situar em relação assim, até onde eu estou na questão de autoconsciência contínua hoje e onde eu posso chegar. Então, assim, essas escalas dão alguns parâmetros de onde a pessoa se pode localizar. Então, em relação ao processo evolutivo, em relação à extravasicalidade e em relação à vida intrafísica, aquela proposta que eu tinha te falado de pegar os dados que o Valdo colocou, de percentual de côns recuperados pela consciência intermissiva, e coloquei uma tabela aqui reorganizando os dados, propondo também uma mensuração. Então, essas escalas aqui podem ajudar, por enquanto, né, que eu consegui ver. Não sei se eu te ajudei a responder. Aqui porque esse processo de lucidez é um contínuo das atividades, né? E aí, quando a gente tem a escala evolutiva e coloca, né, que a gente usa a escala evolutiva enquanto referência no conscienciograma, exatamente para a gente sair do autorreferenciamento. Sim. Então, quando, sei lá, a gente está falando de escrita, que é o exemplo que você deu agora há pouco, certo, né? Esse de lucidez que você deu, achei ótimo. Mas o da escrita, você tem a pessoa que tem dificuldade de escrever, ela vai começar a escrever. Aí tem aquela pessoa que escreve poesia já há um tempão, ela pode achar que escreve super, né? E aí, só que dentro da escala evolutiva, aquele tipo de escrita, né, ela pode ser mais assistencial se ela passar para um outro nível de escrita, com outro padrão de escrita. Sim. Né? Uma outra, vamos colocar assim, qualidade de informação passada. E aí eu acho que isso vai, né, tem a ver com esse processo aí que você está falando, de você ganhar lucidez a partir de referenciais mais avançados, mais evolutivos. Porque assim, eu vejo que a escala a lucidez, se pensar a questão de escala de lucidez consciencial, ela, até aqui quando o Valdo propõe a questão da escala de consciência contínua, durante todas as etapas, a pessoa vivencia. Então, por exemplo, aqui, só para resumidamente, então aqui, por exemplo, ele coloca numa terceira fase, um estágio, que é a fase da admissão. Então aqui, a estágio da admissão da consciência, a condição de epicom lustro perante o orientador evolutivo. A consciência intraforista torna-se colaborativa, ativa no holopensene dos serenões. Então, o que eu estou pegando esse caso aqui, por exemplo, você tem um processo de, ao longo das inúmeras vidas intrafísicas, você conseguir evoluir a ponto de não perder mais a lucidez do intrafísico para o extrafísico e vice-versa, e também tem um aspecto do alcance da sua lucidez. Quer dizer, a que tipo de vivência, manifestações ou atuações você consegue ter na vida intrafísica e extrafísica que demonstra o seu nível de lucidez. Então tem essas duas facetas. Então, nessa escala que o Valdo propõe, ao mesmo tempo que ele coloca o processo da autoconsciência contínua, ele coloca vivências que demonstram até onde a pessoa consegue alcançar de nível de lucidez. Então, até quando você pega e faz a divisão da lucidez em categorias, então tem a lucidez serexológica, proexológica, holocármica, mental somática, você vê que é o mesmo processo de complexidade do que o conscienciograma coloca na consciência, que não é uma lucidez consciencial geral, você tem várias áreas dentro da lucidez para ser examinada. Eu que nem a consciência, tem várias facetas da consciência para ser examinada. E aí a complexidade de estudar a autolucidez consciencial, porque ele pega todas essas sutilezas, variações. Então, eu vejo que hoje dá para começar por alguns aspectos, mas futuramente
talvez do mesmo nível que se trabalha no consciograma, de profundidade, talvez um dia vai ser possível trabalhar com lucidez também. Não sei de que forma, se é com a mesma proposta, qual instrumento que vai ser possível fazer. Mas Tudo enfim. bem? Tudo bem, então? A gente tem mais 2 perguntas aqui depois da dele. Parabéns, Ricardo, pelo verbete. Eu queria fazer só uma sugestão. Na página 65, Tecnologia, a técnica da expansão energética dos chakras superiores. Não sei se caberia, mas fica aí a sugestão. Seria? Técnica de expansão energética dos chakras superiores. Superiores, porque o corona e o fronto, eles caracterizam bem a questão da lucidez. Entendi, boa. Isso é boa. Só isso? Só isso aí. Fazendo uma pergunta, não? Posso passar então aqui para as perguntas? Tem mais 2 perguntas aqui do Itália Tertulianos. Primeiro, ele te dá os parabéns. Olá, professor Ricardo, parabéns pelo verbete. E ele faz perguntas aqui, alguma coisa que você já falou, mas eu vou ler, porque depois ele complementa com uma diferençazinha aqui. E aí você, se quiser fazer um resumo, né? Então, assim, em Fatologia, página 64, 5ª linha, o exame das personalidades lúcidas. E na Tecnologia, página 65, 3ª linha, a técnica de pesquisa da biografologia. Aí ele vem com a pergunta. Favor de expandir e aprofundar as técnicas utilizadas nas pesquisas biográficas e especialmente de personalidades lúcidas. Como podem ser identificados os níveis de lucidez diante da tendência em não manifestar trafares nas biografias, destacando com maior ênfase as realizações etrafores? Vou tentar te responder, tá? Que é o seguinte, eu estou numa fase inicial assim de fazer esse estudo de trabalhar com lucidometria. Então, assim, eu venho com essa proposta aí de que vale a pena trabalhar fazer esse exame das personalidades lúcidas, seja presencialmente, convivendo com essas personalidades, ou também você analisando as obras, as biografias das pessoas. Mas, assim, eu ainda não entrei a fundo nisso, eu preciso trabalhar com isso ainda, só quis lançar a ideia. Mas, pensando sobre o assunto, eu hoje, se eu fosse pegar essa área, eu ia principalmente começar pelo trabalho que o próprio Valdo fez. O Valdo já de algumas publicações dele, já elenca algumas personalidades, que eu não lembro se está no 700 ou... 700 experimentos. Ele elenca uma lista de personalidades que ele aponta como são as personalidades, assim, qual o nome que ele dá ali? Que tem relação com mais lúcida, mas ele elenca personalidades de destaques, no sentido de não estou lembrando, mas aquelas personalidades têm relação com as personalidades mais lúcidas. E eu começaria por aquela lista assim, de seleção de personalidades. Depois de selecionar, eu teria que criar uma metodologia, que ainda eu tenho que mexer com isso, de como fazer a análise lucidométrica pegando uma obra de pessoa. De que forma seria essa metodologia? Seria hoje, supostamente, vou analisar o nível de realizações ou o nível de manifestação da consciência, eu não sei. Teria que criar uma metodologia, eu não sei como faria isso ainda hoje, tem que estudar. Mas, assim, eu só lancei a ideia mesmo para de uma futura proposta que eu quero de trabalho minha pessoal. Mas eu não sei te responder assim, especificamente como é que seria essa metodologia hoje. Eu vou fazendo a segunda pergunta, vou tentar ver se eu acho a página aqui. Neossinapsologia, página 65, 3ª linha. Poderia expandir as neossinapses provenientes da ampliação do nível de conhecimento quanto à lucidologia? Sim, então uma coisa que eu percebo é o seguinte: quando você começa a estudar a sua própria lucidez, você começa a conhecer o modus operandi da lucidez consciencial. Então você vê um processo de elasticidade, né, de oscilação de instabilidade da lucidez. Então você começa a perceber quais ações pessoais tendem a aumentar ou diminuir a lucidez. Então ali naquele processo de estudar, você vai adquirindo neossinapses de como aquilo funciona. Porque no dia a dia, se você deixar passar batido, você vai vivendo e tem alta lucidez, tem baixa lucidez, e você vai não prestando atenção nisso,
você não entende quais as coisas que influenciam essa alta e essa redução. Então, no final da história, acho que uma das principais neossinapses aí é você entender como isso funciona. Porque a partir do momento como funciona, você pode criar medidas preventivas. Então, você já sabe que determinada condição, atitude pode provocar, por exemplo, a redução da lucidez, você já cria uma atitude preventiva, você vai poder evitar aquela conduta. O mesmo acontece na condição de ampliação da autolucidez. Você vai saber o que funciona e você vai potencializar ações que dão aquela eficácia no aumento da lucidez. Então, acho que o mais importante inicialmente que eu vejo é isso, entender o modus operandi, como funciona o processo de recuperação e perda da lucidez. Eu não achei não, eu estava tentando procurar, mas é muita coisa para procurar. Você pode expandir para a gente o sinergismo, na primeira página logo. Sinergismo, autoenfrentamento introspectivo permanente e automotivação pesquisística. Aqui tem a ver com a questão da autorreflexão, né? De dar valor ao processo da autorreflexão. Até assim, eu sempre fui uma pessoa boa na questão de autorreflexão, mas eu estou querendo ir num nível superior. Então, por exemplo, tem a técnica de autorreflexão de 5 horas, estou querendo investir mais na técnica da imobilidade física vídeo também. Então, assim, tem outras maneiras de você ir mais a fundo na sua autorreflexão, para as autorreflexões não ficarem tão superficiais. Então, aqui, você, a partir do momento que dá valor à autorreflexão e tenta intensificar esse processo da autorreflexão, e no caso focado a essa investigação, essa análise da própria lucidez, isso acaba que você se conhece mais, entende mais como é que você funciona, porque vamos dizer assim, quem comanda, de certa forma, a lucidez, o seu nível de lucidez é o que vai direcionar o seu nível de manifestação consciencial. Então, você entendendo isso, aprofundando mais nisso, aquilo cria o fato de conhecer, te esclarece, te esclarecendo, de certa forma te motiva a buscar soluções ou buscar ampliar mais o nível de lucidez sobre o assunto. Então, enfim, você entra num processo sinérgico de que a autorreflexão potencializa a questão da automotivação pesquisística. Então, até a questão da estatística, né? Você vê que a partir do momento que você faz a autorreflexão, investe, analisa, gera os resultados. Daqueles resultados aquelas ações que você fez para eliminar os redutores de autosserimento e para ampliar para potencializar os ampliadores de segmento e os resultados que deram, poxa, que os resultados foram muito bons, então você fica animado. Então vou refletir mais sobre o assunto, pesquisar mais, vou também investir mais em ações ou seja, mais resultados vão gerar. Então você entra num processo de sinergismo, né? De que uma conduta correta gera outro acerto, então você vai num processo positivo. Então, não tem como trabalhar com lucidez se você não trabalhar com autorreflexão. Você quer fazer pergunta? Não, é uma questão mais para a mesa aí. Se os dois quiserem responder, mas eu acho que você terá condições. Que me chama a atenção, e até para esclarecimento dos teletertulianos, aqui um assunto que pouco é tratado é a questão do sinônimo e antônimo. E aqui eu vejo que você colocou 2 antônimos, conscienciometria e parapercepciometria, que na realidade não são antagônicos opostos à lucidometria. Então, eu queria só que você ou a Rosa... Não, ele vai responder por que o antônimo não é antônimo, não é oposto, não é o contrário, porque às vezes em alguns verbetes ocorre isso. É que o conceito de da antonimologia, tanto quanto da antagonismologia, você não precisa de pegar uma coisa contraditória, incompatível com a outra. Você pega o diferente. Então, eu estou dizendo assim, eu acho que esse tipo de antonimologia, eu acho que são os mais assim, elegantes que eu acho. São aqueles que eliminam qualquer dúvida a respeito da igualdade, né, da semelhança. Então, quando se lê
e conscienciometria está na antonimologia da lucidometria, para dizer que não é um instrumento, não é a mesma coisa que a lucidometria. É claro que a lucidometria está aqui dentro, tá? Mas ele é maior. Por exemplo, a conscienciometria é o estudo da métrica da consciência como um todo. A lucidometria é só um recorte da lucidez, né? Então, não é a mesma coisa. Então, é no sentido de diferente, não no sentido de antagônico, no sentido de incompatível. No início, quando eu estava escrevendo verbete, eu ia para esse caminho dele. E aí depois que vocês foram me orientando de mostrar que tinha esse lado aí também. Tinha esse lado também. Então, assim, quando eu vou dizer como a técnica que eu faço antagonismologia. A primeira coisa que eu faço é ver o antônimo mesmo, né? Então, depois eu vejo assim, o que é que pode fazer confusão com o meu título, mas que não é o meu título, entendeu? As pessoas podem pensar que é a mesma coisa, mas não é. E aí entram essas diferenciações, assim. Eu gosto desse tipo de raciocínio, não sei se ficou claro. Não sei se você quer complementar com mais alguma coisa. Então tá bom, nosso tempo terminou aqui. A gente está aguardando novos verbetes seus, né? Para a gente aumentar a nossa lucidez, né? Obrigado. Os parabéns nossos também para você. Tá? A gente agradece a presença de todos vocês com perguntas, mesmo aquelas que não fizeram perguntas, com as energias aqui para o campo, né? A presença de vocês é sempre importante. A presença virtual aí dos nossos teletertulianos, as perguntas que também eles nos enviaram, e a gente convida vocês para diariamente participarem conosco aqui, de meio-dia e meia, 12h30 da tarde, para participar exatamente, movimentar esse debate com o verbotógrafo do dia, tá certo? E a gente, então, passa para os nossos comerciais. Obrigada, professora Rosa. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 26 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 13 perguntas online. Hoje nós teremos um recado, Ana Flávia, sobre o conscienciograma sem drama. Boa tarde. Eu venho aqui em nome da Conscius divulgar o curso Conscienciograma Sem Drama, que é o estudo do conscienciograma, que é realizado online. É um curso à distância para o pessoal que quer estudar e fazer a autopesquisa mais aprofundada a partir do conscienciograma. A gente vai começar uma turma agora dia 29 de novembro. Vai ser, esse curso é aos domingos, de 19 às 21 horas, e tem a duração de 6 meses. Nesse período, a proposta é que a pessoa responda o conscienciograma inteiro nesse período. E a gente vai estar dando suporte a partir das aulas. Para quem quiser mais informações, entre no site www.conscius.org.br. Para amanhã teremos o verbete Liderança Compartilhada, especialidade Liderologia, verbetógrafa, professora Carla Basile. Obrigado pela atenção e tenham uma boa tarde.